começar o nosso culto online. Graça e paz a você, na sua casa, onde quer que você esteja conectado conosco. Vamos orar, vamos aproveitar esse tempo para apresentar mais uma vez a nossa vida ao Senhor. E se você está com a sua família, reunido com ela, eu te peço que se una com a sua família. Talvez estejam todos juntos na sala ou no quarto, onde quer que vocês estejam, ligue as mãos, orem juntos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nesta noite nós estamos reunidos de uma maneira diferente. Tem sido assim, ó Deus, nos últimos dias. Nós, com certa distância, mas conectados, unidos pela mesma fé, pelo mesmo Deus, pelas mesmas convicções que temos em comum. Isso nos une, Senhor. Isso faz com que percebamos que existe algo a ser celebrado, algo que era invisível para nós há pouco tempo, porque acreditávamos que a nossa comunhão ela existia apenas nos termos do templo, onde nós congregamos, onde nós nos reunimos. Mas nesses dias temos aprendido tantas coisas, e uma das coisas que temos aprendido, Senhor, é que a nossa comunhão, que a aliança que nós temos, ela vai além do prédio que nos reúne, que usamos para nos reunir, vai além daquela estrutura, seja ela alugada ou própria. A unidade da igreja, a unidade do teu povo vai além. Há pessoas conectadas conosco de diversos bairros da nossa cidade. Talvez até mesmo pessoas que estejam na capital ou até em outro país, como soubemos que esses dias havia alguém nos acompanhando que não mora no Brasil e estava conectado conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no meio de tudo isso nós temos aprendido que a nossa unidade, nossa comunhão está além das quatro paredes do templo onde nos reunimos. Nós estamos aqui essa noite para glorificar o teu nome, para bendizê-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, te louvar pela vida, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecer pelas nossas famílias, te agradecer pelos jovens da nossa igreja, pelas crianças, te agradecer pelos nossos irmãos idosos, que a mão do Senhor seja sobre eles, graça do Senhor seja sobre os nossos irmãos mais idosos, que o teu cuidado, Senhor, sobre a vida destes irmãos se revele a cada dia, preservando-os, livrando-os de todo o mal. Em nome de Jesus nós queremos meditar na tua palavra e que por meio dela o Senhor possa falar ao nosso coração, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, graça e paz a todos vocês. E quero falar da alegria de... Eu fico olhando aqui no celular porque é a única forma de ver aqui, né? Ver aqui alguns irmãos. Obrigado aí pelo feedback. Alguns irmãos têm falado aqui do som, né? E se tiver baixo, vai dando um toque aí que eu não tenho microfone, então eu tenho que falar, tenho que aumentar o volume da voz, né? E nós vamos ler então a palavra. Nós vamos... os irmãos estão dizendo aí que não melhorou. Não sei se tem que aumentar o volume do celular. Mas o volume está no máximo, tá? Ou é a captação, não sei. Está no máximo. Está no máximo. Bom, vou tentar falar mais alto para que os irmãos possam tentar ouvir. Os irmãos estão falando aí que está abaixo ainda. Eles estão ouvindo aonde? Se for no celular, fica mais alto. E com fone. Bom, enfim, eu vou seguir aqui. Nós vamos tentar... Todos os recursos que a gente tem aqui já foram ajustados. A gente ajustou o som do celular, a gente ajustou, estou falando mais alto. Então... Dá uma diminuída no fundo, mano.
fundo musical. Já tá bem baixo. Abaixa mais um pouquinho, por favor. Se você puder virar um pouquinho. Então nós vamos fazer a leitura em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 18. É a leitura que nós vamos fazer. E nós vamos ler a partir do versículo 18. Gênesis 18, capítulo 18. A partir do verso 18. A partir do versículo 17. Gênesis 18, a partir do versículo 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. E disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Versículo 27. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse: não te ires ainda, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Queridos, essa é uma história que é um episódio bem impactante da vida de Abraão. Por quê? Porque revela algo que uma percepção que Abraão tinha das coisas de Deus, da justiça de Deus, da fidelidade de Deus e de um caráter intercessor
que a Bíblia está revelando que Abraão possuía. Isso é muito importante por quê? Porque Sodoma e Gomorra seria destruída. A maldade deles, a iniquidade, havia atingido níveis insuportáveis. Algumas cidades na Bíblia, eu já mencionei isso em outras vezes, Sodoma e Gomorra, Jericó, Nínive, são cidades na Bíblia as quais Deus considerou, há uma expressão hebraica, Sherem, malditas, consagradas para a destruição. E porque elas atingiram esse nível de maldade tamanha que Deus não podia lhes perdoar. Não porque Deus deixou de ser misericordioso ou perdoador, mas porque todas as oportunidades de arrependimento haviam sido dadas a essas cidades, a esse povo. E todas as oportunidades de misericórdia, de arrependimento, todas as oportunidades que Deus havia dado a eles de se converterem, de voltarem atrás, foram jogadas fora, foram desperdiçadas. Deus havia sido longânimo. Essa é uma outra doutrina que eu costumo mencionar. E o que é a longanimidade? Longanimidade é aquela virtude, aquela característica de Deus, na qual Deus não tem pressa de punir, né? É aquela característica de Deus que, ao ver o homem errar, Deus confere graça, e essa graça é tempo para que o homem se arrependa. Ele não pune no exato momento em que o homem erra. Ele não destrói a humanidade no exato momento em que a humanidade vira as costas para ele. Então esse tempo que Deus dá ao homem para que ele se arrependa, nas Escrituras é a evidência da longanimidade de Deus. Esse é um atributo do caráter dele. Ele não tem pressa de destruir, ele não tem pressa de punir, ele não tem pressa de estabelecer juízo. Mas a longanimidade de Deus é um pouco diferente da sua misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, Deus está sempre inclinado a perdoar. Mas o tempo que Deus vai ficar esperando a humanidade dar um passo de arrependimento não dura para sempre. E essas cidades, Sodoma, Gomorra, Jericó, que foi destruída nos dias de Josué, Nínive, que não foi destruída porque eles se arrependeram nos dias de Jonas, o tempo do arrependimento para aquelas cidades havia acabado. E Abraão então está ouvindo, Deus está compartilhando com Abraão sua intenção de estabelecer juízo sobre a terra. E Deus, ele diz, antes de anunciar, antes de compartilhar com Abraão que ele iria fazer, ele diz, eu vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer, tendo em vista que Abraão será uma grande nação, e eu levantei para que ordene, ou seja, para que ensine, para que dê destino aos seus filhos e aos filhos depois deles. Qual era a intenção de Deus em compartilhar com Abraão o que ele ia fazer? É para que Abraão aprendesse um princípio que ele ensinaria para seus filhos e para toda a descendência que viria após ele. Que Deus é amoroso, bom, Deus de promessa. Deus havia acabado de fazer uma promessa para Abraão. O início do capítulo 18 é aquele momento onde os anjos visitam Abraão e o Senhor diz a ele que no ano seguinte Sara engravidaria de Isaac. Abraão havia recebido uma palavra de Deus. Ele tinha 99 anos provavelmente. Ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Então isso aqui é um ano antes, 9 meses antes, digo melhor, do nascimento de Isaac. Abraão já estava velho. E Deus está aqui fazendo a ele uma promessa. Mas Deus não está apenas fazendo a ele uma promessa. Deus está ensinando a Abraão, através do que vai acontecer com Sodoma e Gomorra, um princípio. Um princípio poderoso. Que revela um caráter de Deus que a nossa geração
tem demonstrado não conhecer. O nosso Deus é gracioso, é amoroso. Eu vejo isso na promessa que Ele faz a Abraão. Eu vejo Ele fazendo uma promessa tremenda a Abraão. Então, nessa relação dele com Abraão, eu vejo um Deus que realiza sonhos. Eu vejo um Deus que faz o impossível. Eu vejo um Deus que faz milagres. Eu vejo um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No primeiro diálogo de Deus com Abraão, quando ele anuncia o nascimento de Isaac, eu vejo toda a bondade de Deus, toda a bondade que Deus deseja manifestar a mim e a você, a humanidade. Toda a intimidade, toda a comunhão, todo o cuidado, todo o amor de Deus em cuidar de nós nos grandes e nos mínimos detalhes. Essa é uma visão que o texto nos oferece. Mas quando Deus se volta para Sodoma e Gomorra, veja que nesses dias a fama de Sodoma e Gomorra já era conhecida, a maldade deles, a malícia deles, a forma como eles haviam rejeitado a Deus. E entenda, quando a gente observa como eles viviam, a rejeição deles a Deus não é apenas uma frase dizendo: Deus, nós não te queremos aqui. A rejeição deles está onde? Está no modo de vida que eles escolheram, no modo de vida que eles adotaram, no modo de vida que eles abraçaram. Ló estava lá em Sodoma, ele estava em Sodoma, ele morava lá, ele morava naquela cidade. A perversão daquela cidade, quando os anjos chegam para destruir, os homens daquela cidade veem aqueles anjos bonitos, belos, manifestam o interesse de possuí-los, de se deitar com eles. O homem que hospeda, é Ló que hospeda, né? Ló que hospeda, recebe esses anjos, oferece aos anjos, oferece aos homens da cidade, porque eles querem invadir a casa de Ló. E ele oferece suas filhas: deixem os anjos, eu ofereço minhas filhas. E aqueles homens dizem: não, nós não queremos suas filhas, nós nos deitaremos com eles. Esse era o perfil daquela população, daquele povo. E Deus está muito... A ira de Deus chegou no ápice. E eu não quero pregar aqui essa noite sobre a ira de Deus, sobre o castigo de Deus, sobre o juízo de Deus. Mas essa é uma característica de Deus que nós esquecemos que existe ou fazemos de conta que ela não existe ou desprezamos. E eu tenho nesses dias, eu estava hoje à tarde lendo, fazendo uma leitura de um dos meus livros, e o autor, ele estava mencionando a experiência dele quando ele sai de sua igreja nos Estados Unidos, um ambiente de prosperidade, fartura, e ele vai para o Oriente, ele vai para a China, ele vai para a Índia, ele vai para o Irã, ele vai para países onde há um nível de sofrimento que ele não conhecia na igreja norte-americana. E ali ele conhece uma realidade que revela faces de Deus que ele não estava acostumado a enxergar na abundância e na prosperidade da igreja norte-americana. Ele compartilha um pouco dessa experiência, ele compartilha o cristianismo que é vivido na Índia, na China, ele compartilha a visão que as pessoas têm lá acerca de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus e do juízo de Deus em relação à impiedade daqueles que o rejeitam. E ele, quando retorna, depois de alguns anos, aos Estados Unidos com a sua família, ele relata que ele volta com a sua visão transformada. Sua visão sobre Deus está mais profunda, porque ele andou com Deus em lugares onde ele nunca imaginou andar. Ele serviu a Deus em contextos, em situações que ele nos Estados Unidos não estava acostumado a servir a Deus. E aí começou a fazer mais sentido para ele algumas palavras de Jesus, quando ele diz: aquele que não negar família, situações, circunstâncias, não pode ser meu discípulo. Você pode. Eu via isso hoje e
talvez muitos de nós, se estivéssemos sentados diante de Jesus e compartilhássemos com Ele aquilo que a gente espera, Ele diria para nós assim: você pode ser crente, você pode ser membro da igreja, você pode participar da Santa Ceia, você pode ser músico, você pode ser pregador, você pode fazer qualquer coisa dentro da igreja. A única coisa que você não pode é ser meu discípulo. Porque ser discípulo nessa história de Lucas tem a ver com entender quem Deus é e aquilo que Ele espera de nós. E é exatamente isso que eu vejo Abraão revelar. Que ele sabe sobre Deus, ele se dirige a Deus dizendo: julgarás o justo e o ímpio, condenarás o justo com o ímpio, o juiz de toda a terra. Abraão, ele tinha um fundamento. Eu tenho falado muito isso nesses dias, sobre os fundamentos espirituais que eu percebo na vida de alguns personagens da Bíblia. Homens, mulheres, personagens em diferentes cenários e situações. E as circunstâncias que eles enfrentam em tempos de crise, em tempos de caos. Entenda, Abraão está vivendo em um ambiente onde uma cidade vai ser destruída. Uma cidade inteira vai ser exterminada. Onde um lugar inteiro vai desaparecer. E há uma razão para isso. E Deus está compartilhando isso com Abraão. Depois de lhe fazer promessas, depois de lhe revelar toda a bondade. Entenda, coloque-se no lugar de Abraão. Depois de você ouvir que com quase 100 anos, Deus vai te dar um filho, Deus vai fazer de você uma grande nação, Deus vai cumprir as promessas que fez a você. Depois de ouvir aquilo que Abraão ouve no início do capítulo 18, agora ele está ouvindo Deus dizer: eu vou destruir uma cidade, Abraão. E eu quero que você saiba que o mesmo Deus que vai realizar teu sonho de te dar um filho na velhice, que vai tornar a tua família feliz, que vai realizar teu sonho, que vai cumprir aquela promessa que fez a você, quando eu te mandei sair de Ur dos Caldeus, quando eu te falei em Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela, esse mesmo Deus que está se revelando bom para você, que está reafirmando a você que as promessas que fez e que está dizendo: ano que vem é o tempo de você viver tudo aquilo que eu te prometi. Esse mesmo Deus que está se revelando tão bom para Abraão, tão poderoso, tão extraordinário, está dizendo: eu sou o Deus que realiza os sonhos, mas também sou o Deus que estabelece o juízo sobre a terra, que abençoa aqueles que me agradam. E Abraão aqui tipifica aqueles que agradam a Deus. Sodoma e Gomorra representam exatamente aqueles que rejeitaram a Deus e tiveram tempo de se arrepender e não demonstraram nenhum interesse em se arrepender. Isso nos diz alguma coisa. Isso precisa nos dizer alguma coisa. Porque nós estamos vivendo em um mundo que está caótico. Nós estamos vivendo em um tempo onde a gente está vendo coisas desmoronarem, enchentes destruírem tudo, cidades desaparecerem. Existem lugares aí no Brasil que não se fala mais sobre isso, né? Mas ainda estão se recuperando. Porque as chuvas abundantes de fevereiro não trouxeram só prejuízo em Guarujá. Cidades do sul de Minas, cidades do interior de Pernambuco, em outros estados, foram simplesmente devastadas. Casas inteiras desapareceram, pessoas morreram. Muitas calamidades aconteceram do início do ano até aqui. Muitas coisas aconteceram. Existem pessoas de luto ainda, pessoas chorando ainda. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, Deus está mantendo e cumprindo suas promessas na vida de tantas pessoas que o servem, que escolheram, que decidiram agradá-lo, como a gente vê Abraão fazendo. Mas a gente também precisa ser sensível para ver duas coisas aqui muito importantes. Que Deus, isso é um princípio das Escrituras. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais a mim do que a você. Ele não faz acepção de pessoas.
O livro de Gênesis nos dá algumas evidências disso. A própria história da oferta de Caim e Abel nos revela que Deus se agradou de um, mas não se agradou de outro. Mas ambos igualmente receberam a mesma oportunidade de fazerem o que era certo. Deus não privilegiou um em detrimento de outro. Deus não deu a Abel uma chance de agradá-lo e não deu a Caim a mesma chance. Ambos tiveram e ambos escolheram, cada um escolheu o que ia fazer e como iria aproveitar aquela oportunidade que Deus havia dado. Cada um fez a sua escolha. Cada um administrou aquela oportunidade da maneira que quis. Abel agradou a Deus. Caim, a Bíblia diz, Deus não se agradou de sua oferta. Mas ambos tiveram a mesma chance, mesma oportunidade. Isso revela que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o que Deus fez? Deus fez diferenciação de atitudes. E eu vejo isso acontecer aqui novamente, quando Deus abençoa Abraão, reafirma a ele suas promessas, mas ao mesmo Abraão revela: vou destruir Sodoma e Gomorra. E eu vou destruí-los. E aí Abraão começa: Senhor, se tiver 50, o Senhor destrói. E é bom esse diálogo, porque esse diálogo dá a oportunidade da gente perceber que justiça, não havia um justo sequer. Não havia um justo sequer em Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir 50 justos com toda uma cidade? E Deus diz: não, se tiver 50, Abraão, não destruirei a cidade por amor aos 50. Se tiver 45, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, Abraão ele vai insistindo, né? Ele vai sondando o coração de Deus ali. Ele vai tentando, né? Ló, seu sobrinho está lá, sua família. Ele está com medo, ele está preocupado, são vidas. E ele estava preocupado com aquilo. Ele estava preocupado, assim como nós estamos preocupados com o sofrimento de tantas pessoas. Tantas vidas se perdendo, tantas pessoas no caos. Eu conversava ontem com uma pessoa que é empresário, e assim, até esse momento, aquele empresário está administrando bem a situação, mas ele disse: eu conheço pessoas que já perderam tudo. Eu conheço pessoas que faliram. Eu conheço pessoas que o prejuízo que elas têm agora, para que seja pago, vai exigir que elas vendam tudo que elas construíram. Pessoas não saberão como administrar isso. Talvez pessoas tirem a sua vida. Nós não sabemos quais serão as consequências de toda uma situação financeira, de prejuízo, de dano, de desemprego, de sofrimento. Nós não sabemos os níveis de destruição que nós veremos. E Abraão está com essa situação diante dos seus olhos. Ele tem isso diante dele, ele tem essa situação diante dele. E essa é uma situação que chama, que mexe com o coração de Abraão. E o faz sondar até onde a misericórdia de Deus iria. Senhor, se tiver 50, 30, 20, se tiver 10. E Deus, em cada resposta que ele dá, ele diz a Abraão: Abraão, se houver um justo, eu salvarei a cidade por causa do justo. E a gente sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída. Por quê? Porque não foi encontrado nela um justo sequer. Não foi encontrada nela ninguém que se arrependesse. Como Deus encontrou em Nínive. Quando Jonas anuncia que Deus vai destruir Nínive, lá no livro de Jonas, o que acontece quando o rei ouve a palavra do Senhor por intermédio de Jonas? Ele se arrepende, vai jejuar. E ele esteve jejuando, ele, os homens, os animais, eles estiveram diante do Senhor, se humilhando, pedindo perdão. E aí Deus, ele
a Bíblia diz que ele se arrepende, né, do mal que ia fazer, mas Deus, ele se consola. Essa palavra, ele se arrepender, significa Deus consolou-se. Aquilo que eles fizeram, o modo como eles se arrependeram, apagou a ira de Deus, acalmou a ira do Senhor. Essa é a ideia da palavra arrepender-se. Deus teve a sua ira que estava acesa apagada. Ou seja, os motivos para Deus punir haviam desaparecido. Por quê? Porque o rei de Nínive e a cidade havia se voltado para o Senhor em genuíno arrependimento. E a misericórdia de Deus não tem fim, a longanimidade dele sim. E naquele tempo onde a longanimidade de Deus havia acabado para Nínive, eles apelam à misericórdia de Deus que é eterna. E a misericórdia de Deus os alcança. E é exatamente isso que eu tenho eu faço uma leitura do nosso tempo. Sabe? E eu tenho muita cautela quando faço minhas interpretações das coisas que acontecem à minha volta, né? Aquilo que a gente chama de discernir os sinais, aquilo que a gente pode chamar de fazer uma leitura profética, uma leitura dos sinais dos tempos. E eu percebo que a humanidade, de um modo geral, chegou a um nível de maldade sem precedentes. Homens, mulheres, a igreja, de um modo geral, as pessoas não sabem mais se arrepender. Os arrependimentos, aquilo que as pessoas acreditam ser arrependimento, não é. Eu tenho muitas evidências disso na vivência da igreja. Aquilo que muitas vezes a gente vê como uma tentativa de demonstrar arrependimento, não é arrependimento. Deus não considera aquilo arrependimento. Tem gente que acredita que lágrima é arrependimento, que vergonha é arrependimento, mas arrependimento existe uma essência que o revela. Existem histórias na Bíblia que revelam o que está dentro do coração e quais são as palavras e quais são as intenções de alguém que verdadeiramente se arrependeu. E a gente encontra essas evidências, eu que sou humano e pecador, encontro muito pouco essas evidências por aí. E eu sou pecador também, imperfeito. Mas e o Senhor que sonda e conhece os corações? O que é que Ele tem observado sobre a terra onde eu e você vivemos? Porque aquela era a terra onde Abraão vivia, gente. E Deus poupou Abraão. Deus poupou Ló também. Ele estava lá no meio da impiedade. E ele sai. Lembra da história que a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma em uma estátua de sal? Não era para olhar, não era para guardar a memória. Deus não queria destruir Ló no meio daquela impiedade. Existiram alguns a quem o Senhor poupou e preservou. Assim como muitos saíram ilesos de tudo isso que a gente está acontecendo. Mas muitos estão sendo de alguma maneira tratados pelo Senhor. Muitos estão sendo tratados por Deus. Nada é mais poderoso para mexer com o íntimo do ser humano do que cenários como esse que a gente está vivendo. Não há como fazer outra leitura. Todas as vezes que a Bíblia nos revela um tempo como esse que nós estamos vivendo aqui, isso não aconteceu por uma catástrofe ou por um evento natural. Isso aconteceu porque Deus pretendia alguma coisa. Nos dias de Elias, ele foi levantado pelo Senhor para proclamar escassez de chuva por 3 anos. Por 3 anos não choveu sobre a terra. Houve escassez, houve fome, houve isolamento. Eu li esses dias a história de Samaria. Houve um cerco em Samaria. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Houve escassez, houve isolamento. Havia um plano divino. Havia uma intenção de Deus em tratar alguma coisa ali. Em tantas outras épocas, em tantos outros cenários que a Bíblia vai nos apresentar, a gente vai ver igualmente Deus fazendo alguma coisa. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, lá no livro de Êxodo, Deus podia simplesmente destruir Faraó, ou podia tomar alguma providência e libertar o seu povo.
mas Ele vai preparando o caminho por intermédio de pragas. E cada praga toca em alguma coisa, toca no orgulho de Faraó, toca no orgulho do povo. Deus vai interferindo, Deus vai usando aquele cenário, que a cada uma daquelas pragas. A gente lê, e agora me foge essa informação aqui, quanto tempo durou a manifestação de cada praga. Certamente aquilo não aconteceu em 10 dias, cada dia uma praga. Aquilo ali demorou algum tempo para que cada praga e os efeitos dela atingissem o Egito, assustassem Faraó. Aquilo levou algum tempo. E Deus estava trabalhando, ensinando os israelitas, mas acima de tudo também tratando com os egípcios. Por quê? Porque o povo de Israel já estava ali 400 anos, sofrendo, havia uma escravidão, e o juiz de toda a terra se levantou naqueles dias para julgar. E houve sinais desse juízo de Deus. E eu quero que você, nesses dias, eu vejo pregadores, né? E cada um é livre para dizer o que quiser, na internet, por aí, né? Pessoas profetizando que isso vai acabar, que Deus vai livrar, e isso vai acabar. Mas a minha pergunta é, será que nós estamos aprendendo aquilo que Deus está querendo nos ensinar? Será que esses dias de isolamento dentro de casa tem nos levado a refletir? Ou a gente está o dia inteiro jogando videogame, a gente está o dia inteiro assistindo televisão, a gente está o dia inteiro assistindo série, a gente está o dia inteiro envolvido em entretenimento? Ou será que você tem buscado os teus momentos, aumentado teus momentos de intimidade, teus momentos de solitude, de estar a sós com o Senhor, de perguntar a Ele o que Ele tem para a sua vida, que mudanças precisam acontecer, né? Onde o Senhor quer ministrar na sua vida. Essas são questões, queridos, muito importantes. Muito importantes. E eu fico, às vezes, olhando, e eu sei que as pessoas elas querem ouvir, elas querem uma data, elas querem ouvir um pregador que diga amanhã tudo vai passar. Elas querem um pregador que profetize, né, como Jesus, a tempestade, o barco, né, a tempestade vai passar, vento, mar, aquietem-se e vem a grande bonança. É isso que a gente quer. Mas entenda, essa tempestade, aquela tempestade no mar de Tiberíades, ela se levanta quando eles atravessam o mar, e cada tempestade, cada adversidade tem o propósito de provar alguma coisa. E aquele dia Jesus ele se levanta e exerce autoridade. E aquele cenário servia para quê? Para provar, para colocar à prova a autoridade dos discípulos. E eu tenho certeza que o que nós estamos vivendo não é para provar se nós temos autoridade ou não. Essa é uma leitura muito tranquila que eu faço. O que nós estamos vivendo não é um cenário que Deus está querendo que o homem se levante com a autoridade de profetizar que o coronavírus desapareça. Porque um monte de gente está profetizando isso na internet. Então, o que esse cenário está provando em mim? É a pergunta. O que aquela situação que está diante de Abraão está provando? O que está sendo colocado ali? Deus prova Abraão em Gênesis 21, se ele vai sacrificar Isaac ou não. Mas se você olhar atentamente, a vida de Abraão é uma sucessão de provas, de situações que estão provando ele alguma coisa. Em Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela. O que Deus está provando? Deus está provando a obediência de Abraão. Em Gênesis 15, Abraão está dentro de uma tenda e o Senhor chama ele e diz: sai da tenda, conta as estrelas dos céus e a areia do mar, assim será a tua descendência. Mas quando Deus diz isso para ele, isso é prova do quê? Alguma coisa ali está sendo provada, porque ele está amargurado, ele está triste, ele está deprimido dentro da tenda.
E Deus, a Bíblia diz, Deus anima Abraão em Gênesis 15. E Deus dá a ele um desafio. Sai e olha e veja, porque assim será a tua descendência. Olha, Abraão teve que sair, a Bíblia diz que era de dia, porque depois que ele vê, o sol se põe. Como alguém vê estrelas no céu? Ele não tinha um telescópio. Como Abraão vê estrelas nos céus num dia ensolarado? Essa é mais uma demonstração de uma atitude de fé de Abraão, de confiança, de ousadia. E tantas coisas vão sendo colocadas à prova. E agora, Abraão, ele ouve de Deus, olha, eu vou destruir uma cidade. E Abraão revela misericórdia, ele revela compaixão. Abraão, ele revela um caráter intercessor. Ele não revela maldade, nem o desejo de punir Sodoma e Gomorra, porque ele sabia que Sodoma e Gomorra realmente era um lugar terrível. Mas ele revela um certo nível de compaixão naquele cenário. Ele revela um nível de... Ele revela um caráter intercessor. Ele intercede por pessoas com quem ele não tinha nenhum compromisso. Ele ora por pessoas que poderiam ser consideradas desprezíveis aos seus olhos. Mas Abraão ora por elas, insiste. Clama ao Senhor que tenha misericórdia daquela cidade. Que Deus fosse misericordioso a tal ponto que se tivesse um justo, 10 justos naquela cidade, que ele poupasse toda uma cidade. Que Deus tivesse misericórdia daquela cidade. Essa é uma coisa que nos ensina qual é a postura que a gente tem que ter nesses dias, onde a gente só tem pensado, onde eu vejo muita gente pensando apenas em si mesma. Onde eu vejo muitas pessoas pensando apenas, em livrar a si mesmas, em poupar-se. E eu vejo Abraão, que estava bem. Abraão podia dizer, está tudo bem. Deus fez uma promessa para mim, vou ter meu filhinho, vou viver feliz. Mas ele, diante de uma promessa tão poderosa que ele podia estar alegre, a Bíblia diz que ele insiste, ele intercede, ele sofre com aquele cenário, com aquela possibilidade de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Aquele cenário caótico mexe com o coração de Abraão. Não apenas porque Abraão estava sofrendo, porque Abraão não ia sofrer, gente. Abraão não iria sofrer absolutamente nada e ele está sofrendo. E é isso que me chama a atenção nessa história. Sabe? Abraão está revelando aqui algo poderoso. Algo poderoso. Algo que eu percebo que essa situação, um dos propósitos daquilo que a gente está vivendo é transformar a igreja. Transformar a igreja. Transformar a igreja. Transformar o coração das pessoas. Transformar o nosso cristianismo, transformar nossa visão, transformar nossa relação com a sociedade. Nós temos olhado e temos ganhado tão poucas pessoas para Jesus. Nós temos trazido tão poucas pessoas para perto de Deus. E isso é um sinal de que talvez não importa o que está acontecendo com as pessoas, a gente está brigando, às vezes para proteger e defender aquilo que é indefensável. Para tentar, administrar o que não é administrável. E eu vejo Abraão, ele podia se isolar, viver a sua vida, viver as suas bênçãos, as suas promessas, e que Sodoma e Gomorra ficasse com seus problemas. Mas aí eu percebo o porquê Abraão era o homem, é o pai da fé, é o pai das nações, é o homem que carregou tão poderosas promessas, por causa dos fundamentos da vida dele. Em seus dias uma crise se instala e ele entende qual é o seu papel nela. Esse é o ponto aqui, para a gente caminhar para o fim. Ele entende qual é o seu papel naquele cenário. E é isso que eu queria apelar a você nessa noite. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nesse cenário? Qual é a preocupação? Será que é só conosco? Só de não faltar feijão na nossa mesa, comida na nossa casa? Eu tenho visto pessoas muito preocupadas somente com essa questão. Mas há tantas outras questões, existem tantas possibilidades aí. E eu quero
pelos próximos dias a gente vai propor, se é que você já não tem feito isso, a gente vai propor aquele relógio de oração. E a gente vai propor orar mais objetivamente sobre isso. Entrar na presença de Deus, se já não temos feito isso, fazer isso em unidade. Fazer isso em unidade de propósito. Porque quando eu olho, eu dizia na sexta-feira, que a gente vê coisas acontecendo no nosso dia a dia que nos remete a situações que já aconteceram na Bíblia. Eu estou vendo cidades inteiras sendo dizimadas no mundo, cidades desaparecendo, lugares onde havia idolatria, lugares onde havia imoralidade, cidades estão desaparecendo. Existem pessoas sendo curadas, mas existem milhares de pessoas morrendo. Luto em toda parte, dor em todo lugar, prejuízo em todo lugar. A mídia, ela não tem compromisso de dizer toda a verdade. A gente vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, e a gente vai então desenhando, construindo uma cosmovisão, uma visão mais ampla do mundo, do que está acontecendo. Tudo está no controle de Deus, mas a coisa é grave, é séria. Ela é maior do que a gente imagina. E o Deus Criador de todas as coisas, queridos, Ele não está de braços cruzados, Ele não está igual aos presidentes dos países, roendo unhas sem saber o que fazer. Tudo está no controle dEle. Eu não estou dizendo que Ele é o causador de coisa alguma. Só que não existe nada que aconteça debaixo do sol, que aconteça na terra, que não aconteça sob a permissão, a supervisão de Deus. Não há destruição, não há caos. Se o diabo criar um caos na terra, ele só o faz com a permissão de Deus. Ele não pôde tocar em Jó sem que Deus permitisse. Não pode. Esse é um outro fundamento das Escrituras. Nada pode, nenhum mal, nenhum dano, nenhuma peste, nenhuma praga, nenhuma fome, nenhuma escassez. Nada pode acontecer por intermédio de quem quer que seja. Se for um rei que vem contra uma nação, só o faz porque Deus permite. Se há uma praga lançada pelo inimigo, só acontece porque Deus permite. E quando Deus permite, é que está a questão, por que Ele permitiu? O que Ele está querendo tratar? O que Ele está buscando? O que Ele está buscando tratar? Porque uma das piores coisas que pode acontecer conosco é sairmos de tudo isso da mesma maneira como nós entramos. Sairmos dessa dificuldade que atinge toda a humanidade e absolutamente nada mudar na nossa vida, na nossa relação com Deus, na nossa maneira de tratar a humanidade, as pessoas. É muito difícil, mas é extremamente necessário. Porque o que Deus vai fazer em Sodoma e Gomorra passa por Abraão. Você percebe? Não precisava passar por Abraão. O que Deus vai fazer por Sodoma, com Sodoma e Gomorra, não tinha nada a ver com Abraão. Abraão não ia sofrer, Abraão não ia chorar, Abraão não seria destruído, Abraão não só por causa de Ló e sua família que estava lá, mas Deus iria poupá-los. Mas tirando isso, a vida de Abraão seguiria normal. Ele podia fazer festa, preparar o enxoval. Ele podia estar envolvido em preparar o enxoval de Isaac. A cabeça dele, assim como é a cabeça de qualquer pessoa que descobre, vou ter um filho daqui a 9 meses. É organização, é chá, é fralda, é isso, é... Abraão podia estar envolvido com essas coisas, aguardando essas coisas. E por causa da idade dele, ele podia estar ainda muito mais entusiasmado. Mas Abraão não se revela indiferente. Aquilo não dizia respeito a ele, mas ele entende que ele tem um papel de interceder, de orar, de ter compaixão, de saber o que Deus queria, de tentar. Ele tenta conhecer as intenções de Deus. Deus, se tiver um justo, ele está sondando as intenções de Deus. E sabe o que Deus diz para Abraão? Abraão, não tem um justo lá.
Se tivesse um justo, eu pouparia, mas não tem, não há justiça. Abraão está aprendendo um princípio poderoso para a vida dele que ele ia ensinar para a descendência que ele iria instruir. Que não se pode brincar. Que o exemplo de Sodoma e Gomorra deveria ser observado. Por isso Deus faz questão de compartilhar com Abraão. Porque aquilo que acontece com Sodoma e Gomorra tem profundas lições, queridos. Se tinha para Abraão, tem para mim e para você. Deus é longânimo, mas não há impiedade que dure para sempre. Sem que o juiz de toda a terra, sem que isso não fira o coração e a santidade de Deus. E a gente não precisa ser cristão, nem ter o Espírito Santo para discernir. Eu ouvi da boca de um idólatra ontem o que a humanidade fez com o nome de Jesus passou dos limites. É o que a gente tem visto. O que a sociedade, que o mundo está fazendo com a família, com as crianças, a deturpação, passou dos limites. Mas Deus, nos últimos anos, tem dado o que a nós? Ele tem nos dado demonstrações da sua misericórdia. Ele tem nos dado tempo para se arrepender, tempo para consertar. Mas o que a gente tem feito quando Deus nos fala com seriedade? A gente se revolta, a gente finge que não sabe o que sabe. A humanidade faz isso. Talvez vocês, a igreja, irmãos em Cristo, talvez muitos de vocês tenham vivido uma vida coerente, uma vida reta, uma vida santa, mas quantas pessoas para quem você pregou, quantas pessoas por quem você ora, quantas pessoas por quem você intercede, revelam um profundo desprezo por Deus, pela sua casa e pelas coisas dele. E a gente muitas vezes vai administrando isso. Conheço pessoas que estão há 10 anos orando por alguém da sua família, 20 anos orando por alguém da sua família. Isso significa que tem 10 anos que existe alguém que está desprezando a graça que Deus oferece a ela. E assim eu vejo em todos os lugares onde eu moro, nos lugares onde eu vou. Então essa história de Sodoma e Gomorra, ela não é uma história de terror. E é por isso que muita gente evita pregá-la. Porque ela é uma história que o final dela é a destruição de uma cidade. E a gente gosta de histórias onde Deus no final multiplicou os pães, onde Deus abriu o mar, onde Deus fez paralítico andar. E essas histórias estão na Bíblia. E Deus faz essas coisas. A história de Abraão começa com Deus lhe fazendo promessas, mas ela termina aqui revelando que Deus é justo e que a justiça de Deus precisa ser melhor compreendida por nós. Como o juiz de toda a terra pode ficar assentado no seu alto e sublime trono, vendo o que a humanidade tem feito? Como é que nós, como está escrito lá em Hebreus, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu queria que você pensasse nisso, que você orasse mais. Nós temos uma expectativa de que algumas coisas mudem. Nós temos uma expectativa de que as coisas melhorem, de que o comércio reabra, de que a vida volte, as atividades do dia a dia voltem ao normal, que as crianças possam ir à escola, que os irmãos voltem a trabalhar, não percam seu emprego. A gente espera que a coisa normalize, no comércio e na sociedade. Mas eu espero profundamente que na nossa vida espiritual uma verdadeira reforma tenha acontecido. Eu lembro que alguns domingos atrás eu preguei sobre isso. Quando o Espírito Santo envia Filipe a Samaria, ele faz isso para produzir uma reforma espiritual naquele lugar. E quando você estuda características da reforma ao longo do tempo, a reforma protestante e outras reformas que foram acontecendo no mundo, em alguns espaços de tempo, todas elas aconteceram em ambientes onde a humanidade estava sendo apertada. E Deus estava usando isso, perseguições,
fome, escassez, injustiças, estabelecimento de governos tiranos. E aí você tem que fazer uma leitura da história para perceber que a humanidade já viveu por diversas e diversas vezes cenários caóticos que foram usados por Deus para promover uma reforma espiritual, para levantar uma igreja polida, uma igreja forjada como que pelo fogo, né? Os verdadeiros adoradores, eles se revelam nesse tempo, os verdadeiros filhos de Deus, né? Romanos capítulo 8 diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Quantas pessoas têm sido guiadas por mentiras, por falsas notícias, por medo, e ela se norteia, se move baseado naquilo que ouve na TV. Existem crentes que aquilo que eles fazem me faz pensar que tudo que eles são qualquer coisa menos crentes em Jesus. Existem pessoas que a postura deles, a reação deles, revela que eles conhecem tudo, menos o Deus de toda a terra, menos o Deus de Abraão. Muitos de nós, se ouvíssemos de Deus o que Abraão está ouvindo, teríamos uma atitude totalmente diferente. Mas Abraão revela conhecer a Deus. Ele tem uma confiança. Ele não está alarmado, ele não está decepcionado, ele não está escandalizado com Deus. Ele também não está revelando, um desconforto com a ideia de que Deus está fazendo o que está fazendo. Eu às vezes até fico um tanto cauteloso de afirmar que Deus está fazendo isso. Por quê? Porque tem gente que para eles, Deus não pode estar usando tudo isso. Deus não pode estar fazendo isso. Mas o Deus que destruiu Sodoma e Gomorra não pode fazer? O Deus que fez tantas coisas, que destruiu Faraó, que destruiu os egípcios, o Deus que destruiu Ai, que destruiu Jericó, o Deus que destruiu a Síria e tantas nações na Bíblia. Esse Deus, mas esse é o Deus, não existe, queridos, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, existe o mesmo Deus. E os princípios deles são eternos. Existem cerimoniais que estão lá no passado, que eles apontam para uma obra redentora de Cristo, e eles não são mais necessários, mas eles apontam o caráter de Deus, a justiça de Deus. E eu encerro repetindo uma coisa que repeti esses dias. Existem pessoas trabalhando, clamando e comprometidas em estabelecer o reino de Deus nessa geração. E quando o reino de Deus se estabelece, coisas como essas que nós estamos vendo acontecem, governos caem, podridão, né? Olha o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, a podridão vem à tona, uma reforma. O Brasil ele viveu 500 anos debaixo de uma maldição. Quando fomos colonizados pelos portugueses, uma miséria se instalou na terra, nessa nação. E heranças atrás de heranças, coisas que se enraizaram na cultura, no modo de vida do povo. E há um tempo em que só o reino de Deus e o seu estabelecimento mudam essas coisas. Muda a mentalidade de uma geração, muda a cultura de um povo. E à medida que o reino de Deus vai se estabelecendo, então essas coisas vão nos dando, os sinais do estabelecimento do reino vão surgindo. Esteja atento, porque aquilo que Abraão está vendo nada mais não é a visão de um Deus ruim, de um Deus punidor. O que ele está vendo é o estabelecimento do reino de Deus em seu tempo. Olhe em todos os livros da Bíblia, onde o reino de Deus se estabeleceu, ele não coexistiu com imoralidade, com corrupção. O reino de Deus ele não se instala em um lugar e aquilo que de ruim tem naquele lugar permanece. As estruturas são abaladas, há uma reforma espiritual, social, política
e familiar. Há uma reforma. Tudo está fora do lugar. Não está tudo fora do lugar? Quando é que tudo na nossa vida fica fora do lugar, gente? Quando a gente vai fazer uma reforma. Eu duvido você começar uma reforma na sua casa e tudo ficar no lugar. No cômodo que você mexer, tudo sai do lugar. O sofá, se é na sala, sai do lugar. Se é na cozinha, o armário sai, a geladeira sai, o fogão sai, tudo sai do lugar para que a reforma aconteça. Está tudo fora do lugar. Socialmente falando, a igreja não está no templo, as pessoas não estão trabalhando. Algumas coisas não estão no seu lugar, mas outras estão. Deus está reorganizando. Pessoas estão orando em casa. Depois de anos, hein? Talvez existem muitas casas hoje onde orações estão sendo feitas, mas que há anos uma oração não é levantada em muitos lares onde há oração agora. Existem muitos lares onde as pessoas estão abrindo a Bíblia para acompanhar o culto online. Mas são lares que tem uma Bíblia empoeirada em algum canto da casa, mas que há muitos anos uma família não se reunia na sala para orar ou para ler um versículo da Bíblia. Isso nos diz muita coisa sobre o que Deus está querendo fazer. Uma reforma. E há um tempo para isso acontecer, gente. Há um tempo para que isso aconteça. E eu quero orar para que você nessa noite ouça essa palavra e se ela de alguma maneira toca em questões que dizem respeito a você e a sua casa. Que bom que você entendeu isso. Eu quero então orar. Pai, nessa noite nós estamos pensando em muitas coisas como temos feito nesses últimos dias. Nós temos orado, nós temos nos escondido, não do mundo, mas temos nos escondido debaixo de tuas asas. Nós não estamos solitários, sozinhos. Como Jesus, nós escolhemos o lugar secreto, escolhido a solitude, que é a solidão que não é imposta, mas é aquele momento onde escolhemos estar sozinhos para ouvir a tua voz, sondar teu coração e descobrir aquilo que queres fazer. Eu oro, Senhor, pela igreja do Senhor, pelos teus filhos. O Senhor está verdadeiramente fazendo uma reforma espiritual, como o Senhor estava fazendo nos dias de Abraão. Por onde Abraão passou, muitas reformas aconteceram. Por onde ele passou, altares foram erguidos e o reino de Deus foi se estabelecendo pelos lugares onde Abraão passou, lugares que marcaram sua caminhada e sua vida. E o Senhor é o mesmo Deus ainda hoje. E o Senhor, acima de tudo, está estabelecendo o teu reino, porque essa é a oração dos filhos. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não queria que nós ficássemos repetindo a oração do Pai Nosso como uma reza. Palavras meramente repetidas que não fazem sentido algum. Ele estava nos dando pontos e princípios que deveriam fazer parte da nossa oração. E uma das coisas que Jesus diz na oração do Pai Nosso é que devemos orar pedindo que venha a nós o teu reino. Que o reino do Senhor venha até nós, até a nossa cidade. Que o reino de Deus se estabeleça em Guarujá. Que o reino de Deus se estabeleça em nossas casas, em nossas residências. Que o reino de Deus se estabeleça em São Paulo, se estabeleça no Brasil. Que ele se estabeleça nas nações da terra. Mas para que ele se estabeleça, muitas coisas serão mudadas. Muitas coisas sofrerão reforma. Muitas coisas serão confrontadas. A injustiça cairá por terra. A imoralidade terá que ser banida. A violência terá que ser punida. A injustiça vai ter que acabar e a justiça vai se estabelecer. E tudo isso, Senhor, trará desconforto ao injusto, trará desconforto ao perverso,
trará desconforto para aquele que insiste em negligenciar a tua salvação. Porque há uma geração por quem oramos e clamamos que ignora o teu nome, que ignora a tua palavra, que ignora a tua vontade. Há tantas pessoas a quem anunciamos o teu nome e elas afirmam que não querem saber de ti, que não querem nada com o Senhor, que elas não têm tempo, que elas preferem tantas outras coisas ao invés do Senhor, da tua casa e da tua vontade. E nesses dias, Senhor, nós temos visto corações se convertendo a ti, porque o caos, o medo e o desespero mexem com as estruturas de tantas pessoas. E nós cremos que isso tem a ver com o teu agir. Isso tem a ver com a tua graça e a tua longanimidade que ainda está estendida para que vidas se arrependam, para que corações se convertam a ti. E a minha oração nesta noite é para que a tua igreja saia mais forte e mais profunda de tudo isso que nós temos vivido, para que saiamos com mais sabedoria, para que consertemos o altar de nossas vidas, para que alinhemos a nossa vida à tua vontade, para que em nome de Jesus, ó Pai, nós como teus filhos, saibamos honrar a vontade do Senhor e entender que não se trata apenas de nós, porque não se tratava apenas de Abraão, nem das promessas do Senhor para Abraão, mas haviam tantas coisas em volta de Abraão e ele se importou com elas. Levanta uma igreja que se importa, famílias que se importam, uma geração que se importa, para que possamos, ó Deus, depois de tudo isso, desse vendaval passar, possamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, possamos em nome de Jesus atingir aqueles que ainda não foram atingidos, para que a nossa percepção de que o reino precisa se estabelecer, porque é disso que se trata. Muitas das coisas que nós temos visto, o reino de Deus, ele se estabelece com violência. O estabelecimento de um reino é violento, Senhor. Quando um reino toma outro reino na tua palavra, isso não acontece com mansidão. Há uma violência. E o reino do Senhor, quando ele se estabelece, ele muda um coração. Ele converte uma pessoa. Ele traz separação entre o pai e o filho, entre a nora e a sogra. As pessoas mudam, Senhor, quando o reino do Senhor se estabelece em uma família, em uma casa, no coração de alguém. Ah, Senhor, essa pessoa rompe com tudo. E às vezes ela rompe com pessoas também. E isso muitas vezes traz dor, sofrimento. E há uma violência que o estabelecimento do teu reino ele propõe, ele cria. Mas nós não temeremos isso, porque o reino do Senhor está se estabelecendo. Ele é um reino de paz, ele é um reino de justiça, pois a tua palavra diz, o trono do Senhor, os fundamentos do teu trono, do teu governo, são justiça e fidelidade. Ah, Senhor, como eu desejo, como eu quero, como eu clamo, para que a cada dia o reino do Senhor se estabeleça ainda mais na minha vida, em minha casa, na igreja do Senhor, na vida, no lar dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo e a nossa expectativa é ver que esse cenário vai aproximar e vai aprofundar ainda mais o teu povo, que teus filhos crescerão, serão pessoas mais profundas, mais sábias, mais tementes a Ti depois de tudo isso. Nós te amaremos ainda mais, teremos mais zelo, teremos mais compromisso, nós te amaremos mais, Senhor, porque Tu és digno de ser amado com toda a nossa força, com toda a nossa disposição e com todo o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Teus filhos, as famílias onde, ó Deus, esta gravação está chegando, os lares, que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero então aqui encerrar a nossa live, o nosso culto online. Quero agradecer o tempo que passamos juntos aqui. Quero agradecer aos irmãos que estão aí
conectados, nós temos clamado, e eu quero nos próximos dias então propor, né, basicamente no início de abril, assim que no primeiro dia de abril, eu já gostaria que nós estivéssemos em momentos de oração, seguindo aquele relógio que a gente costuma fazer, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Então, a cada período de 6 horas, nós teremos pessoas orando, pessoas clamando, pessoas colocando sua vida e quem sabe se reunindo em família, porque você certamente vai estar em casa ainda. Que esses momentos sejam momentos para você se dedicar a coisas que te aproximarão mais de Deus e que te farão crescer, que te farão conhecer a vontade de Deus. Eu quero encorajar você a fazer leituras, né? Eu não tenho livros, a gente tem muitos livros em PDF na internet. Na internet você encontra muitos livros gratuitos, tem muitas plataformas, tem muitos sites evangélicos disponibilizando cursos, você vai achar muita coisa, muita informação, coisas que valerão a pena você dedicar parte do seu dia a essas coisas. Leia também a Bíblia, né? Leia mais as Escrituras, proponha nesses dias, comece lendo talvez livros menores, epístolas, livros pequenos, e coloque sua leitura, desenvolva nesses dias hábitos ou readquira hábitos que você perdeu, como o hábito de orar, hábito de ler a Bíblia, hábito de ler livros. É muito bom ler livros, né? A leitura de livros não substitui a leitura da Bíblia, mas ajuda você, porque você amplia a sua visão a partir da visão de outros. Aquilo que outros entenderam sobre Deus ajudará você a entender aquilo que... Existem bons livros, existem livros também que eu não recomendaria, mas existem muitos bons livros. E eu quero encorajar você então nesses dias a fazer isso, a desenvolver bons hábitos, né? E em nome de Jesus aproveitar esse tempo, não apenas para engordar, mas aproveitar esse tempo para crescer, né? Para fazer boas leituras, para dedicar-se a coisas espirituais que farão bem para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Muita saudade dos irmãos. Existem alguns que a gente vê, né? A gente tem conseguido ver, outros não dá para ficar saindo toda hora também, mas aí ao longo da semana a gente vai, né, encontra uns no mercado, encontra em algum lugar e vamos orar. Essa situação ela vai acabar na hora que ela tiver que acabar, na hora em que aquilo que Deus pretendia com tudo isso tiver acontecido. Tudo está no controle do Senhor, nas mãos dele, nada fugiu do seu controle. E eu quero, em nome de Jesus, te abençoar. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho.